Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ó, nós estamos aguardando o quórum, tá? Para iniciar a reunião.
Ver se tá. Boa noite a todos. Tendo sido alcançado o quórum, vamos começar a nossa reunião de hoje. Pois não? Começar pelos informes da mesa, que é apenas uma questão que eu quero colocar, referente à presença dos conselheiros nas nossas reuniões online. De acordo com normativas aqui do Conselho, não é de hoje, sempre foi assim, o conselheiro perde o seu lugar, ele perde o seu mandato, se tiver 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas. Bem, nós estamos vivendo um momento diferente, né? Não é mais o presencial, que seria fácil de avaliar, ou até do entendimento de cada um, né? Então, nós estamos estabelecendo que o conselheiro, para ter a presença confirmada na reunião, ele precisa permanecer nela por 75% do tempo. E isso como vai medir? O nosso sistema, o Zoom, ele mede, ele afere a presença de todos e durante toda a realização da reunião. Então eu quero deixar isso bem claro para os senhores e pedir a colaboração no sentido de que nós tenhamos sempre a presença atenta de todos os conselheiros. Então, até hoje a gente vai apresentar um ponto de pauta em que a doutora Camila vai colocar a respeito desse tempo mínimo de permanência do conselheiro. Isso é muito importante, porque os conselheiros, eu sei, é certo que a gente ainda não tem tanta familiaridade com essas reuniões online, não é? Mas isso é uma coisa irreversível, não só aqui, mas em todo lugar onde as pessoas forem participar, seja no trabalho, seja na escola, seja do que for, nós vamos ter que conviver com isso, não é? É uma nova era e um novo meio de trabalhar, de se reunir, de conversar e assim por diante. Então nós precisamos aqui no Conselho estabelecer essas normas, submeter à apreciação dos senhores essa questão dos 75%, vai ser bem explicado pela doutora Camila, e a gente abraçar isso, né, como uma forma de nos organizarmos e de ter as nossas reuniões efetivamente úteis, né, bem democráticas, né? Nós precisamos fazer isso. Inclusive, chamar os senhores. Ninguém aqui vai ficar sem voz se quiser se manifestar. Então, nós temos que acostumar com isso, fazer debates, trabalhar bastante, porque esse é um meio, né, que nós vamos ter que obedecer aqui no Conselho até que as normas sanitárias mudem, não é? Aí para frente. Hoje ainda nós não podemos fazer reuniões presenciais. Eu gostaria muito, mas nós somos um órgão da saúde e nós temos que dar exemplo, não é verdade? E o nosso espaço aqui também não permite que nós tenhamos o afastamento necessário e que todos pudessem estar presentes, não é? Bom, Suzy, então passar para a Suzy, que tem informes também da gestão. Suzy. Juan, por gentileza, você projeta o arquivo para mim, por favor? Tá me ouvindo, Van? Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Suzy, estou como chefe do Departamento de Planejamento da Secretaria de Saúde, onde a gente faz a indicação das emendas, né? Como informe, então, vou passar as emendas recebidas no último mês aqui para a Secretaria de Saúde. Então, tivemos 4 emendas estaduais, 2 para o bem-estar animal, uma no valor de 50 mil de custeio, que foi indicada para a compra de microchip dos animais, cães e gatos, e no valor de 50 mil, né? E a outra é para investimento no valor de 250 mil, onde foram indicadas a compra de 2 veículos. Já era para veículo esse recurso, então vão ser comprados 2 veículos,
um para transporte de animal e o outro para transporte da equipe lá do bem-estar animal. As outras 2 emendas do Estado são emendas de investimento para compra de ambulância, especificamente no valor de R$150 mil. Essa ainda a gente está fazendo a indicação, porque são recentes, bem recentes. As outras emendas vieram dos deputados federais, né? Então, 100 mil, mais R$250 mil para custeio da atenção básica. Isso pode ser para pagamento de qualquer conta, né? Não vem especificado. Investimento no valor de R$269.980, que foi indicada para reforma da UBS Central, e 156.986, mais 300 mil, mais 200 mil de outros parlamentares, mais 100 mil para custeio MAC, que é de média e alta complexidade, que aí pode comprar exames, internações, especificamente especialmente, né? Não especificamente, especialmente para as ações contra o Covid, e 5 milhões para investimento em serviços de média e alta complexidade. Estou à disposição para eventuais dúvidas ou se alguém quiser saber mais algum detalhe. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Suzy? Tem alguma dúvida a respeito? Quer saber mais alguma coisa? Bom, não havendo, nós vamos passar para a ordem do dia. Não, aliás, eu quero chamar a Carol para que ela peça uma inclusão de pauta de um assunto. Carol. Boa noite. Na verdade, doutor, eu vou pedir a exclusão da pauta da prorrogação do convênio com a Benê, porque nós não vamos poder dar seguimento em razão da falta de algumas certidões que são necessárias, né, nessa tramitação. Então, estou pedindo a exclusão dessa pauta e a inclusão da prorrogação do convênio com a Santa Casa, né, dos 48 leitos de UTI que são destinados ao atendimento dos pacientes de síndrome respiratória e Covid. Bem, o item a que a Carol se referiu é o terceiro, apreciação e votação da prorrogação do contrato da Beneficência Portuguesa. Então já foi explicado que faltam documentos e esse assunto não pode ser colocado em votação. Eu coloco em votação a proposta da inclusão na pauta desse assunto referente à Santa Casa. Quem estiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Então, Carol, você pode... Aliás, você poderia até já aproveitar e já apresentar esse item. Então, esse convênio, a gente tem ele especificamente para a contratação dos 48 leitos de UTI, né, com a Santa Casa. A gente tem seguido a prorrogação a cada 90 dias, né? O valor de 6.912.000, correspondente aos 90 dias. E a gente vem recebendo o repasse do governo federal, né, para manutenção também, uma vez que a justificativa para a gente manter esse repasse é a ocupação dos leitos, né, e a gente tem acompanhado aí a ocupação da Santa Casa e sabe que isso está extremamente necessário, né, a manutenção deles ainda, né, a gente espera que logo não seja mais, né, mas... Bom, alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto, quer fazer alguma colocação? Então, como a Carol disse, é só a prorrogação de um convênio que já existe por mais 3 meses, com remuneração idêntica à que foi até aqui. E para manutenção desses leitos, que são auditados, não é, pela secretaria, e todos eles disponibilizados para a UTI da Covid-19. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida a respeito? Bom, não havendo, permanecedores como estão, aprovado. Então, item 1, apresentação da prestação de contas e valores recebidos das despesas empenhadas no enfrentamento da Covid. Quem é o Ederval? Ederval vai fazer essa apresentação?
Sim, doutor. Então, Paulo, Estão me ouvindo, né? estamos te ouvindo sim, Derval. Tá bom. A Vanessa já colocou em tela aí, então. Acho que a gente já está até acostumado, né? A gente está fazendo essa apresentação aí a pedido do Dr. Fernando, né? Para o acompanhamento do conselho, dos conselheiros, dos valores repassados, né? Pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado também, para o enfrentamento da pandemia e a aplicação do recurso, né? A gente faz aqui um condensado, né? Um resumo, para que os conselheiros tenham noção de onde está sendo aplicado, em que, né, na verdade, está sendo aplicado no enfrentamento da pandemia. De novo, eu só destaco que cada processo de compra, até por força de lei, né, ele está sendo publicado no portal da transparência específico, né? Então, cada um desses processos que estão informados aqui está disponível também lá no portal da transparência para quem tiver interesse, até para a gente evitar um pouco aí de fake news, né? Que o pessoal tem falado muito, comentado muito a respeito, onde que está o dinheiro, veio o dinheiro e não usou. Então, a gente consegue perceber que, a hora que você soma lá o que nós recebemos, né, do Ministério da Saúde e do Estado, e mais uma doação em dinheiro, né, para o enfrentamento da pandemia, nós temos um valor de 84.873.000. E a hora que a gente vai para as despesas, nós já alcançamos 128.134.000. Então, você vê que só aí tem uma diferença de 43 milhões. Vocês devem lembrar, não sei se vocês vão se lembrar, né? Na última apresentação que a gente fez no mês passado, né? Até um pouquinho antes da audiência pública, o valor estava em 34 milhões. Você vê que mês a mês essa diferença, o valor da diferença estava em 34 milhões, né? Agora 43.261.000. Então, isso indica para nós aqui que houve uma estagnação nos repasses, né? Quando nós tivemos o ano passado um aporte significativo de recursos, até maior do que foram as despesas daquele ano, já quando nós viramos para 2021, houve uma inversão, né? As despesas continuaram, foram até aumentadas, até pela necessidade de abertura de mais leitos, né, dentro das nossas unidades. Então, o custeio ficou elevado e houve uma estagnação, né, de repasse de recursos para o enfrentamento da pandemia, né, uma redução. A gente só está recebendo efetivamente uns poucos valores para apoio na atenção básica, e o restante é basicamente o custeio dos leitos ali que a Carol apresentou ali da Santa Casa, né? E também dos leitos que nós temos das nossas unidades de atenção básica, né? E da urgência que nós abrimos para leitos Covid. Então, a diferença está em 43 milhões, e fora isso, você pode ver ali quase que no rodapé, não sei se está dando para todo mundo enxergar ali, mas tem um valor de outros 26.798.000, que são aquelas despesas do pessoal nosso, da prefeitura, né, com vínculo prefeitura, que trabalha dedicado ao enfrentamento da pandemia. A gente faz o acompanhamento desse gasto também. Então, isso é um dinheiro utilizado com o recurso fonte 1, né? Mas esse pessoal estaria dedicado ao enfrentamento da pandemia. Então, aqueles 43 milhões, né? Mais esses 26 aqui, a gente já pode falar que chega numa diferença, um déficit aí entre aquilo que foi recebido, de mais de 70 milhões de reais. Então, isso aí é para conhecimento nosso, acompanhamento. Quem quiser acompanhar de forma mais detalhada, está lá no portal da transparência. E se tiver aí alguma dúvida, a gente está à disposição. Era praticamente isso, doutor Fernando. Se tiver algum esclarecimento, estou à disposição. Bom, como o Ederval disse, todas as nossas reuniões apresentado esse relatório. O Ederval lembrou bem a questão das fake news, né? As pessoas às vezes colocam, até esse assunto chega aos conselheiros, e por isso eu gostaria que todos os senhores
que tem alguma dúvida a respeito disso, colocasse essas dúvidas para o Ederval acabar de esclarecer. Porque falam, né, na rua, tem dinheiro, onde é que pôs o dinheiro, onde é que deixou de colocar, enfim. O que o Ederval colocou, e mês a mês vem sendo bem clara a participação cada vez maior dos cofres municipais no enfrentamento da Covid. As verbas federais vieram até um certo ponto, pararam, secaram, as estaduais também, e o município, com fontes próprias, né, fontes do seu orçamento, tem enfrentado, tem suportado o restante das demandas que surgem. Alguém tem alguma coisa a falar sobre isso, alguma dúvida a respeito? Porque os senhores conselheiros, eu acho que a gente tem que ser o porta-voz da verdade, não é? Porque não adianta criticar, falar, usar isso de forma leviana, não é, sem conhecimento de causa. Então está aí, o assunto está aí, os números estão aí. Então eu gostaria que cada conselheiro que tivesse alguma dúvida a respeito disso, que colocasse aqui para ser devidamente esclarecido, para que nós, Conselho Municipal de Saúde, que somos responsáveis pelo controle social das ações de saúde, dos programas de saúde, e agora, né, de uma forma muito dramática, não é, acompanhar o que está acontecendo no financiamento dessas ações. Aqui cai no colo do município mesmo, né, Ederval? Faltou dinheiro, quem tem que bancar é o município. E falam, recebeu 80 milhões, mas já gastou 120 e tantos, e vai gastar mais, essa diferença vai crescer até onde a gente não sabe. Então, alguém tem alguma colocação a fazer, tem alguma dúvida com relação a isso? Fernando? Pois não. Posso falar? Pode, à vontade. Pode? Pode. Essas pessoas que são ignorantes no tratamento da Covid, eles não sabem que um paciente que está dentro de um quarto, com oxigênio 24 horas entubado, que cada vez que entra uma enfermagem lá, ela tem que pôr um par de luva, tem que pôr um par de máscara, tem que pôr um avental. Então, tem uns ignorantes aí falando muita besteira, porque é fácil sair na rede social falando besteira, criticando, porque eles não vêm ver o que acontece dentro do hospital de Covid, porque eles não vêm ver o paciente que acaba de ser entubado da Covid e fica na enfermaria e os problemas que dá pós-Covid, que está ficando mais caro do que o paciente de Covid hoje. Você pega um paciente com trombose, você imaginar, com cefalite, com pancreatite, com hepatite, com tudo. Então, os caras saem aí, é fácil pôr na rede. Ó, onde foi esse dinheiro? Manda esses caras ignorantes vir ver o que se gasta e como se gasta dentro do hospital. A medicação que está se usando. Os preços, tem medicação, por exemplo, Propofol, que era R$ 5,70, chegou a 40, 45, agora baixou para 28. E quem trata de SUS recebe os 5,80. Então, os caras falam umas besteiras que eles tinham que pôr um pouquinho na consciência. Mas sabe o que é isso? É cara que é oposição, mistura política e não vai ver a saúde em si. Então, é fácil falar, está sumindo dinheiro. E todos os leitos que nós abrimos aqui, nós tivemos que contratar mais de 300 funcionários, médicos, isso acarretou todo mês agora, eles estão na folha de pagamento. O 1.600 que nós recebemos por leito, hoje não dá. Tanto é que, pergunta para o Ederval, está aí, tiveram que nos socorrer em mais 2 milhões. E se continuar muito tempo isso, a gente vai ter que pedir, porque a medicação, os antibióticos, estão um absurdo. A polimixina, vou te dar um exemplo, ela custava 17. Chegaram a pedir 130, abaixou para 94, abaixou para 70, agora está 52, 48, e pagava 17. Então está tudo um absurdo. A luva era 0,45, foi cada luva para R$ 2. Então não há. A saúde é um poço sem fundo. E como ninguém estava preparado, pegaram a gente de calça curta e a despesa é violenta. Entendeu? Então, todos esses caras que são ignorantes
na saúde tinham que, pelo menos, ver o que acontece dentro do hospital. Tá? Então, essa é a minha indignação. Tem uns caras falando umas besteiras, para não usar um termo mais, né? Falando tanta besteira que é um absurdo. Então, chega um ponto que não vale a pena você ficar retrucando. Então, a gente está conversando aqui e nós estamos com os outros conselheiros, talvez não sabem como funciona um hospital de Covid, mostrar que a despesa está 1.600 hoje por leito não cobre. E o pós-Covid, enfermaria, está ficando muito mais caro. Tem paciente infartando, tem paciente com trombose, com insuficiência renal, fazendo hemodiálise cada 1, 2 dias, 3 dias. Isso custa, entendeu? Então é isso que é a indignação da gente. A gente tem que te dar razão, porque acompanhando essa situação, né, tanto a Covid como o pós-Covid, a gente percebe, sabe, tem certeza que as demandas são crescentes e o dinheiro não é tão, né, não acompanha a necessidade. O conselheiro Zé Robson. Uma pergunta, presidente, tudo bem? Vamos. Tudo bom. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde. Uma pergunta para o Ederval aqui, feito assim de curiosidade contábil, viu, Ederval? Quando você coloca na coluna de despesas aí, né, a coluna de despesa ela já ultrapassa os montantes repassados pela fonte 2 e 3, né? Essa coluna de despesa, esse empenho, só para eu entender, ela seria assim uma espécie de passivo circulante para esse ano. Vocês têm que executar tudo isso esse ano, seria isso? Essa é a minha primeira pergunta, né? Está empenhado, mas não estaria executado ainda. E a segunda pergunta é, uma vez que nós vamos ter um aumento desse déficit, da diferença, quem vai cobrir isso no final seria a fonte 1, o Tesouro Municipal. E em que momento do ano, exercício, isso tem que ser equilibrado? Existe uma regra para isso? Essas são minhas duas perguntas. Não sei se eu fui claro. Foi claríssimo. Deixa eu só ver se eu consigo te responder e se você não suprir tua dúvida, né? Mas só uma correçãozinha, fonte 2 e 5, né? Fonte 1 é recurso nosso próprio, né? Fonte 2 é do Estado. Quando a gente fala fonte 3, são arrecadação própria do município, mas vinculado. No caso da saúde, seriam as receitas da vigilância sanitária, né? Então, isso aí seria a fonte 3. No caso do recurso federal, é fonte 5. Então, aqui, que a gente está considerando é fonte 2, Estado, e 5, federal. Mas, assim, respondendo objetivamente, seria isso mesmo, é um passivo circulante, essa despesa, que são, esses valores aqui são valores empenhados. Quando a gente fala empenhado, já é um valor contratado, reservado dentro do orçamento, para uma ação que já está em fase de execução. A gente está vendo aí, só a título de curiosidade, né, lá o governo federal discutir, eu não fiz nenhuma despesa no negócio da vacina, já viu aquela coisa? 1,6 bilhão, estava empenhado, mas nós não compramos nada. Na verdade, na administração pública, quando você faz um empenho, já é um contrato firmado mesmo, né? Obviamente, ele pode, como é o caso nosso aqui, não ter sido executado financeiramente, é de fato. Então, nem todos esses 128 milhões já foram pagos, né? É quando a gente movimenta realmente o recurso. Então, resumindo, é sim um passivo circulante, né? Mas o valor já está contratado, ou seja, são insumos, são serviços que nós já contratamos, que estão em fase de execução, mas assim que o serviço é dentro do contrato executado, aí é que o município faz o pagamento efetivo, né? Não está pago ainda totalmente, isso aqui deve estar na faixa de 100 milhões aproximadamente, que já foi efetivamente pago aqui, né? Mas está tudo reservado dentro do orçamento. Aí a tua outra pergunta é, quando que isso precisa ser equilibrado, né? Tem que ser equilibrado dentro do momento da execução financeira, ou seja, quando eu tenho que pagar. Então, eu assumo um compromisso, eu tenho esse recurso orçamentário, né? Mas eu preciso ter ele disponível também na minha conta bancária, né? Então, eu preciso do dinheiro ali, financeiramente, para eu poder executar orçamentariamente, né? Ou seja, poder pagar. Então, até que chegue o momento do pagamento, o dinheiro precisa estar na nossa conta.
Mas só para ficar claro para todo mundo aí que está acompanhando, não é que a gente está com déficit orçamentário. Não, esse valor aqui que eu estou mencionando é valor que já foi empenhado, então ele está dentro do nosso orçamento. Então, teoricamente, nós vamos ter toda a arrecadação suficiente para fazer esse pagamento. O que a gente está apontando como déficit é que nós não estamos tendo o apoio global, total, né, do governo federal e do governo do estado. Então, assim, a despesa vai ser custeada com recurso ou fonte 1, que é do Tesouro Municipal, arrecadação própria do município, né, ou com outras fontes, pode ser a própria fonte 2 ou fonte 5 do governo federal, mas que estaria para a execução de outras ações, né? Então, a gente, às vezes, vai ter que abrir mão de uma determinada ação que estava prevista para executar com um recurso do Estado ou governo federal, né? Para executar uma ação especificamente Covid. Isso aconteceu muito, né? Porque muitas ações deixaram de ser executadas, né? Para que se desse execução ao enfrentamento da pandemia. Mas, só para ficar bem claro, nós não temos um rombo orçamentário neste momento. Tudo aquilo que está sendo executado tem uma rubrica, um crédito orçamentário suficiente para executar. Só que está ficando difícil a nossa situação, porque a nossa estimativa de gasto era maior do que a nossa estimativa de receita, isso já era previsto desde o ano passado, só que a pandemia ampliou esse déficit, né? E aí fica evidente aqui, porque os nossos gastos Covid se elevaram demais, né? E a contrapartida do governo federal e do governo do estado ficou limitada. Se eu não fui claro, me dá mais um toquezinho aí que eu complemento. Só para... Não, foi muito claro, muito obrigado. Só para complementar, quando você fala assim, a execução, que seria o pagamento, né? O contrato está feito, ou seja, a verba está posta na mesa, que seria a rubrica, né? Que você falou, o contrato é feito e o pagamento é feito lá na ponta, no final. E aí, claro, se houver falta nesse pagamento, vem da questão da fonte da Prefeitura Municipal. Seria isso aí, no caso, né? E a gente precisa complementar esse recurso, porque é bem assim, o orçamento é uma estimativa que a gente faz baseada nas receitas que nós teremos dentro do ano, né? Seja receitas de arrecadação do município, seja as transferências do governo federal e do estado. Então, ali a gente compõe o bolo orçamentário. Só que isso aí não existe, é só uma expectativa, né? A gente vai, conforme vai executando a receita, conforme vão sendo feitas as transferências, é que de fato ocorre essa execução da nossa receita. E a partir daí a gente pode efetivamente gastar o recurso, porque eu tenho dinheiro na minha conta, né? Então, tudo que nós temos estimado no nosso orçamento, ele está sendo executado e provavelmente será. Só que a gente já consegue enxergar um déficit, né, entre aquilo que nós estamos gastando exclusivamente Covid com aquilo que a gente está arrecadando exclusivamente Covid. E aí sim a gente vai ter que fazer com o quê? Com o recurso do Tesouro Municipal, né? Então terá que ser aportado um recurso para a Secretaria de Saúde, né? Para que a gente possa complementar um déficit global que a gente já enxerga até o final do ano, né? Isso até esse momento tem sido feito, né? Então a Secretaria de Planejamento e da Fazenda tem feito as suplementações conforme a nossa necessidade. Então, até esse momento, nós não tivemos nenhum problema. Mas existe uma necessidade, a gente já sabe disso, né? De o que a gente chama de suplementação, ou crédito adicional suplementar, né? Que vai ser incorporado no nosso orçamento para que a gente consiga executar tudo aquilo que está previsto como despesa até o final do ano. Derval, o Fernando, posso falar alguma coisa? Pode, à vontade. Ô, Fernando, eu vou falar numa linguagem bem leiga para que todo mundo entenda. Até o momento, tudo que foi empenhado, ou foi pago, ou tem a reserva autorizada pela Fazenda e Planejamento para que sejam pagos dentro desses 28 milhões. Ou seja, esse dinheiro a Fazenda já conta com o gasto dele. Enfim, onde vai ser nosso problema? Lá na frente.
lá na frente, porque nós estamos gastando o que estava prevendo para setembro, para outubro, eles estão suplementando. O que é suplementar? É pegar um dinheiro que nós temos e ir adiantando ele para a gente. Quer dizer, em setembro, por aí, até antes, né, Derval? A gente pode ter problema, sim, problema financeiro dentro da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque o gasto explodiu e foi puxando, e foi puxando, e foi puxando. E nós temos o ano inteiro de manter pelo menos o que a gente tinha. Então, a gente vê um tempo aí na frente com muita falta de dinheiro e que a prefeitura e a secretaria vai ter que espernear para ver onde que a gente vai buscar esse dinheiro para acabar o ano. E, obviamente, se a gente não encontrar, dá improbidade para mim, dá improbidade para o prefeito, dá improbidade para todo mundo. Bolsonaro. Bom, alguém quer fazer mais alguma colocação? Tem mais alguma dúvida a respeito? Todos estão contemplados nas suas dúvidas? Bem, não havendo mais nenhuma... Mas aí, viu, doutor Fernando, só para finalizar e não estender muito, é um assunto, né, que eu sei que ele tem uma certa complexidade, assim, para quem não vivencia, né? Mas, assim, o dinheiro, ele não pode ser, o orçamento, ele não pode ser inventado. Não adianta você inchar e dizer, eu vou lá e suplemento 100 milhões para a Secretaria de Saúde, né? Aí eu pego essa suplementação e transformo ela em um contrato, um empenho, né? E aí o valor fica efetivamente registrado, ali, contratado com o terceiro, com aquele prestador de serviço, aquela empresa que vai fornecer o material, mas depois o dinheiro não entra. Então, a gente não pode criar, né? Fazer uma contabilidade criativa, que é o que o pessoal fala. A gente precisa ter uma certeza que o recurso vai entrar para que a gente possa suplementar, e se não tiver nada novo, é preciso ser retirado de outras ações, de outras secretarias, por exemplo, né? Para transferir aqui para a Secretaria de Saúde. Então, é um drama muito grande, porque os custos da saúde são significativos dentro do orçamento do município, né? E não é fácil você cortar de secretarias pequenas um valor tão significativo, né? Que contemple a necessidade nossa. Mas até esse momento, só para deixar todo mundo tranquilo, até essa data, tudo aquilo que nós temos programado para pagamento, nós temos orçamento e, consequentemente, nós temos recurso. Então, nesta data, podemos dormir em paz. Ok. Bom, esse assunto ele não é objeto de deliberação, é um relatório que, em todas as sessões, o Fundo Municipal de Saúde, através do Ederval, faz essa análise e apresentação para todos nós. Outro é a respeito da apreciação e votação. Não, esse aqui é o terceiro, agora... Não, já foi, né? Apresentação dos dados... Nossa, nós estamos da noite ainda. Apresentação... Gente, hoje nós vamos ficar aqui até meia-noite, hein? Apresentação dos dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente à pandemia. Quem vai fazer a apresentação é o doutor Aldenes. Vamos lá, doutor. Estou aguardando a... Vai, já foi. Bom, pessoal, então nós vamos atualizar os dados. Nós vamos enfocar principalmente a partir do dia que foi decretado o lockdown, que foi mais ou menos esse período que nós apresentamos a última vez. Bom, nós temos, até o momento, 89% de todas as nossas atividades, de todos os estados gripais, que são 302.356 casos de estado gripal notificado, 89 foi testado, e desses testados são 270.249 testes, ou seja, correspondeu a 89%. Foram 180 mil negativos, 89.619 confirmados. Desses confirmados, nós tivemos os óbitos, que foi 2.569 até o momento, que corresponde
há uma letalidade em torno de 2,8. Nós temos recuperados, nós estamos com, deixa eu só dar uma olhada aqui que está tampando. R$ 81.306, que tem mais de 10 dias com alta ou cura, né? Tivemos 9.748 casos graves que foram internados. O coeficiente de incidência hoje é 19.273 para 100 mil habitantes. Aqui eu queria dar mais uma vez, como eu fiz a outra vez, vou voltar a afirmar. Nós temos uma letalidade. O que é a letalidade? É aqueles que eu confirmo que têm Covid e que vão a óbito. Isso é letalidade. Mas as pessoas que querem bater na gente, que são oposição, esquecem que a nossa letalidade é uma letalidade muito boa. Ou seja, quem pegou Covid e morreu são 2,8%. Tá? Mas eles insistem num dado, que é um dado que o Estado de São Paulo adotou, que é um dado completamente não estatístico, é um dado completamente equivocado, que é mortes por 100 mil habitantes. Então, ninguém fala em letalidade, fala em mortes por 100 mil habitantes. Pergunto para vocês, morre mais gente de doença cardíaca na Suécia ou em Bangladesh? Na Suécia, porque a Suécia faz mais diagnóstico. Se você fizer o número de mortes cardíacas nos países pobres e num país rico, o país rico sempre vai ter mais morte por doença cardíaca, ele faz mais diagnóstico. O outro morreu de repente, o outro teve um derrame, e não faz diagnóstico. Então, na realidade, Rio Preto e Santos são as duas cidades do Brasil que mais testam. Santos um pouquinho na frente com 91%, e nós com 89,3%. Ou seja, nós fazemos mais diagnóstico. Lógico que nós vamos ter mais mortalidade por 100 mil, porque nós sabemos que morreu de Covid. Então, quando os conselheiros ouvirem falar morte por 100 mil, saiba que isso não é estatística aplicada, isso é um chute e que é, na realidade, uma penalidade para quem testa mais do que os outros. Próximo, por favor. Bom, nas últimas 24 horas, nós tivemos 179 casos. Lembrar que hoje é um dos dias da semana e sempre a gente tem mais casos, é terça e quarta-feira, porque são os dias que acumulam os exames de finais de semana não urgentes. Então, 179 casos e 3 óbitos. Próximo, por favor. Desses 179, não foram notificados ontem, não. Foram distribuídos desde o dia 7 até o dia 12, né, que são esses exames que estavam atrasados. Você pode ver aí que tem final de semana sempre entra mais, porque ele é mais lento. O pessoal também tem que descansar um pouco. E os óbitos também ocorreu, dois no dia 11 e um no dia 12. Próximo. Bom, pessoal, essa daí é fundamental para a gente analisar, principalmente o lockdown. Se você notar aí, isso aí é a velocidade de contágio. Tá? Nós estávamos numa velocidade de contágio muito elevada no início do lockdown. Nós estávamos com uma velocidade de contágio assustadora, né? Nós estávamos com, depois vocês vão ver, uma capacidade de absorção desses pacientes muito grande, um contágio elevadíssimo de 1,094, foi o maior desde o início da pandemia.
Então, foi por isso, baseado nesse contágio, no número de casos, número de leitos, que optou-se por fazer o lockdown, porque nós sabíamos que ia ter desassistência, falência do sistema de saúde. Imediatamente após o lockdown, nós tivemos uma queda significante do contágio, obviamente, porque nós pegamos os pontos fundamentais que a gente via de contágio, que era festa clandestina, bares e restaurantes, porque ela sempre acontecia depois das 6 da tarde. 70%, 80% de todas as autuações que nós tínhamos era sempre depois das 6 da tarde. Então, imediatamente, esse contágio caiu para 0,96, depois foi para 0,98 e a última, que foi feita na quinta-feira passada, foi para 0,59. Nós acreditamos piamente de que essa curva vai cair mais ainda. Por que nós acreditamos? Porque nós estamos vendo o movimento dos casos leves. Ou seja, quando cai o caso leve, é porque o contágio caiu. Antes da pandemia, se você notar ali, nós tivemos 3 semanas consecutivas de elevação, 4 semanas consecutivas. E depois nós tivemos uma queda que sempre representou o nosso parâmetro, que é 1, e 3 semanas consecutivas ela caiu. Então, isso mostrando que, independente da vacinação, o lockdown, ele realmente diminuiu o contágio. Próximo, por favor. Bom, aqui é a média móvel de casos leves. Vocês veem naquele vermelho, naquela barra, nós temos o início do lockdown. O lockdown foi decidido quando nós estávamos com aquele número ali elevadíssimo de 500 casos. Nós estávamos com 500 casos, com uma taxa de 1,096, se eu não me engano, de contágio, 500 casos por dia, que ia refletir, obviamente, em internação. Então, foi decidido ali naquele 500, até preparar o decreto tal, ele começou no dia 17. No dia 17, você vê a curva que ela é autoexplicável. Houve uma queda rápida da média móvel, que você vê que caiu, né? E nós paramos aqui para fazer essa conta, o dia 14, que foi o dia que começou, né, a média móvel de 447, e paramos aqui no dia 9. Por quê? Porque muitos exames vão entrar ainda depois do dia 9, 10, 11, 12, provavelmente esses números, por exemplo, 29, não vai ficar nisso. Ele vai chegar lá para 90, 80, 70. Então, por isso que a gente fez as contas no dia 9, que daí já estava bem estável. Então, quando a gente faz essa conta aí, você vai ver que houve uma queda de 69%. Porém, se você pegar, quando nós decidimos o contágio que estava em 500, ali, uma média móvel elevadíssima, nós vamos ver que nós chegamos a 83% de queda. Mas como o parâmetro é o dia do início do lockdown, ela dá 70%. Próximo, por favor. A mesma coisa a gente pode dizer, próximo. Alô? Estão me ouvindo? Casos graves. Casos graves. Os casos graves, como vocês sabem, eles sempre tendem a cair de acordo com a queda do casos leves. Só que ele demora mais para cair. Você pode ver que no slide anterior, logo ele começou a cair. Como a gente estava pegando os casos antes do lockdown, os casos graves demorou, ele só começou a cair no final do mês. Só que quando ele começou a cair, ele cai de uma vez. Aí ele cai assustadoramente. Por quê?
que daí ele começa a pegar os casos pós-lockdown. Então, aí nós tivemos uma queda de 70%. Nós estávamos numa média móvel de 50% e passamos para uma média móvel de 20%, uma queda de 60%. Então, 70% de casos leves e agora com uma queda de 60% de casos graves. O próximo. Aqui nós vamos falar de óbitos. Óbitos, como eu sempre falo, é o último a cair. Aquele paciente que fica lá 20, 30 dias, às vezes, no hospital, principalmente agora na fase mais, está pegando pacientes jovens, né? Nós estávamos com uma média de 11, hoje nós estamos com uma média de 8, com uma queda de 27%. Próximo. Taxa de ocupação. Aí eu quero parar. Pensa bem a irresponsabilidade do comitê se ele não fizesse um lockdown naquele momento. Um pouquinho desse 94 atrás chegou a 96. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou com um contágio elevadíssimo como nunca teve. Estou com 500 casos novos por dia. Eu estou com 94% de ocupação nos leitos hospitalares. Se o comitê não faz lockdown naquele momento, ele seria irresponsável. Ele seria totalmente irresponsável. Ele está sabendo que ia ter falência do sistema de saúde. Então, foi por isso que foi detectado. Todos os nortes nos indicavam que haveria falência, por isso que foi decretado. Então, nós caímos de 94% para 75%, com uma queda de 20%. Gostaria de lembrar também a vocês que o Estado de São Paulo, ele deixou todo mundo na fase vermelha e cada município que faça as suas restrições, independente do Estado. Ele faz um decreto-mãe e você pode fazer tudo o que quiser abaixo daquilo, tá? Então, queria colocar para vocês que nós fizemos a restrição que era cabível, era legal, dentro daquilo que o estudo mostrava que nós tínhamos que fazer, que era mais no período noturno, e deu um resultado fundamental. Só que o Estado, ele também publica que faixa nós estaríamos hoje se funcionasse o Plano São Paulo não emergencial. Nós estaríamos hoje na fase amarela, que seria a taxa de 75%, que é uma taxa ainda muito elevada de ocupação de leitos. A sua margem de segurança é 72%, abaixo de 60%, que é bom. Lembrar sempre, pessoal, isso é fundamental, que 75%, nós estamos ainda numa faixa que nos põe medo se vier mais casos. Então, lembrar sempre, 75% não é uma taxa tão boa quanto parece. 94% é inaceitável. 75% é alta, por isso que eu acho que todos os conselheiros devem continuar batendo na tecla de que a doença está ativa, que a doença está aí e que nós podemos voltar a ter uma elevação de casos em virtude do que a gente está vendo na cidade. Foi esse lockdown, nós tivemos sucesso melhor que o lockdown total, a queda foi mais rápida e nós conseguimos também fazer que houvesse menor movimentação da população nesse segundo lockdown do que no primeiro lockdown. Próximo, por favor. Hoje nós estamos com 746 pacientes internados em São José do Rio Preto, que corresponde tanto à cidade quanto à região. Lembrar que nós chegamos a 1.000 casos, hoje nós estamos com 746. Residentes em Rio Preto, nós estamos com 380 internados, lembrando que chegamos a 580, quase 600. A UTI está com 193 e enfermaria 187.
de síndrome respiratória aguda grave, porque aí estão incluídos não Covids ainda, os Covids ainda não diagnosticados e doenças de insuficiência respiratória por outras causas. Próximo. Quando se trata só de Covid já diagnosticado, nós estamos com 542 na região, 258 de Rio Preto, 168 em UTI, nós estávamos com 320 em UTI. E enfermaria, 90. Próximo. Falar um pouco da vacinação, que estágio nós estamos. Nós, até o momento, fizemos 339.630 doses, até o dia 7/7. Primeira dose, 246.000, segunda dose, 81.000, e dose única, 11.000. Em primeira dose, 55% da população já foi vacinada. O que a gente espera é que em setembro a gente atinja esse número de segunda dose também. E a proporção da população geral vacinada das duas doses, ou seja, ou dose única, né, quando exige apenas uma dose, nós estamos com 20%. É um número ainda baixo, embora a gente saiba que na primeira dose uma parte da população já se imuniza. Próximo. E essas são as que foi feito até agora. Nós atingimos de 60 ou mais anos 98,83% da população prevista, de 50 a 59, 94%, de 40 a 49, 92%, e 32 a 39, 80% de primeira dose. Quando a gente fala D1 mais D2, nós vamos ver que nós estamos ainda numa faixa de D2 muito aquém do que gostaríamos de estar. Em julho, agora, nós estamos chegando cerca de 30.601 idosos para D2, o que vai chegar nesse número de 98% de D1 mais D2. Lembrar sempre que eu queria me prolongar, eu acho que é o último slide, né? A vacinação pode tirar esse slide aí, porque esse slide eu vou falar independente dele estar presente aí ou não. Pode terminar a apresentação. Bom, o que eu queria colocar para vocês, pessoal, que é o seguinte: nós temos um sistema vacinal em Rio Preto muito eficiente, invejável, né, que a gente realmente funciona. Chegou vacina, no dia seguinte é 6, 7, 8, 9 mil doses que a gente consegue fazer. O que está acontecendo neste momento? Neste momento, nós passamos aí um apertado. O que nós fizemos em benefício da população foi adiantar 2 dias, porque chegaram as doses 2 a 3 dias antes para D1, nós fizemos, e depois eles nos mandaram 3, 4 dias depois. Então, por isso que houve a falta de vacina em Rio Preto, por uma das causas. Outra causa mais grave que essa, nós temos uma população prevista. Não está chegando dose suficiente para a população prevista. Está faltando doses. Ou seja, a gente previa uma certa quantidade para as pessoas entre 35 e 39 anos. Vieram 8.000, 9.000 vacinas a menos do que o previsto. Hoje, o déficit para cumprir o programa instalado pelo próprio Estado, nós precisaríamos, além do que vai vir, mais 17.000 doses para acompanhar o calendário. Então, você pega naquela faixa que vai começar 35 a 34 e 35. 35 e 36 anos. Essa faixa aí está vindo metade da dose que nós vamos precisar. E depois já começa a 33, 34. Então, gente, eu quero dizer o seguinte:
que a falta de vacina não é uma falha da cidade de Rio Preto. A gente aplica o que chegar para as faixas que chegarem. Então, quando faltar vacina, não é porque Rio Preto usou mais, não é que o Rio Preto usou D2 para D1, porque nós, tudo que foi para guardar, nós guardamos. Tanto é que a Coronavac não está com problema, nós estamos com problema da AstraZeneca. Por quê? Porque veio menos vacina da AstraZeneca do que nós estávamos aguardando. Então, é outras coisas que tem falado muito nesses... Quem não acompanha fala que há um descontrole. Controle de Rio Preto, não. Está tudo certinho, certinho, dentro das faixas, vacinando no dia seguinte. Acho que era isso que eu tinha para colocar e estou à disposição para qualquer pergunta. Bom, cumprindo aquilo que a gente combinou, né, secretário, em todas as nossas reuniões, o doutor Aldenis está aqui conosco, relatando o que está acontecendo, fazendo um relatório mesmo, bem minucioso, do momento que a gente está passando, né? Então, algum conselheiro tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação sobre isso, sobre as questões que foram colocadas, quer mais algum esclarecimento? O secretário está aqui para atendê-los. Bom, não havendo, eu acredito que todos os senhores entenderam esse relato e eu gostaria que todos, né, assim fazendo, que divulguem essas informações, porque eu acho que a questão do esclarecimento, da informação, faz com que é um grande aliado nesse trabalho de enfrentamento. Então, aos conselheiros cabe exatamente isso, não é? Levar para a população essas informações e dizer que a pandemia não acabou, né? Não acabou, não vai acabar tão cedo, mas nós estamos dando passo. Hã? Eu? Não, meu está ligado. Hã? Não ouviram nada que eu falei? Agora. Bom, gente, eu estava sem som aqui. Bom, então, eu agradeço ao doutor Aldenis pela sua disponibilidade, atenção para com o Conselho. E a gente vai contar sempre com a presença dele aqui, para que os conselheiros sejam informados de maneira oficial, não é? Sem nenhum segredo, sem nenhuma omissão de qualquer dado que seja. Bom, esse também não é objeto de deliberação, é um relatório. Nós vamos passar para o outro item, o item 4, que diz respeito à apreciação e votação do plano de trabalho para a prorrogação por 30 dias do convênio celebrado com o Hospital Bezerra de Menezes para utilização de recursos repassados pelo Ministério da Saúde para auxílio financeiro emergencial às santas casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos. Acho que é a Ana Carol que vai fazer o relato desse tópico. Ederval, doutor. Ederval, vamos nessa. Doutor, na verdade, não está tendo alteração nenhuma no convênio praticamente. O que está acontecendo? Só lá no cronograma de desembolso, ele estava programado para encerrar algumas atividades agora em julho. Você pode ver lá que a prestação, se você pegar o plano de trabalho anterior, você vai ver, é lá no final, bem lá embaixo, tá? Vai estar lá que a prestação de serviços e folhas de pagamento estava previsto para, bem mais embaixo, pode ir bem lá adiante. Estava previsto para terminar em julho. Pode descer, que é lá na página 8. Não sei se você está conseguindo visualizar a página aí, quem está... Na página 8, por favor, se você conseguir chegar. Isso. Aí, se você descer mais um pouquinho, você vai ver que lá adiante está lá a prestação de serviço de terceiro e folha de pagamento. Ela estava no plano de trabalho anterior para executar até o mês de julho. Só que o Hospital Bezerra não conseguiu utilizar todo o recurso dentro desse período. Então, eles pediram para estender por mais 30 dias essa ação. O convênio tem vigência até o dia 30 de setembro.
Então, não está nem mudando a vigência do convênio. Só está realmente estendendo um pouco mais o prazo aqui e realocando os valores dentro do próprio convênio, tirando de uma determinada ação, jogando na outra, porque eles previram que iam gastar um pouco mais ali, acabou gastando menos, e onde eles imaginavam que ia gastar um pouco menos, gastou um pouco mais, então eles só realocaram. Mas não está tendo nenhum repasse a mais, é o mesmo valor do convênio, é só mesmo para eles poderem executar essa ação por mais 30 dias, né? E poder utilizar todo o recurso. Só lembrando, quem não se recorda, né? Esse convênio, acho que é o número 7 de 2020, é um auxílio que o Ministério da Saúde repassou para os hospitais filantrópicos, as Santas Casas, né? Para utilização no enfrentamento da pandemia. Então, esse valor já veio específico em portaria para o Hospital Bezerra, né? E eles estão utilizando esse recurso desde a data do repasse até agora. Então, eles vão terminar o mês que vem, né? De utilizar o recurso, depois fazer a devida prestação de contas desses valores repassados. Então, em síntese, é só realmente estendendo por mais um períodozinho ali de 30 dias a execução das atividades que já estavam programadas de uma realocação dos valores dentro do próprio convênio sem exigir nenhum tipo de incremento, de repasse a mais, é o mesmo valor. Basicamente é isso, mas a gente precisa da aprovação do conselho, né, de aprovação do plano de trabalho para poder fazer esse aditivo ao convênio. Era isso, doutor Fernando. Se tiver alguma dúvida aí... Ok, Derval. Ó, se alguém tiver alguma dúvida a respeito, que o Derval está aí à disposição para esclarecer. Bom, não havendo, eu coloco em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Ninguém se manifestou. Aprovado. Bom, outro ponto de pauta é a apreciação do tempo mínimo de permanência do conselheiro nas reuniões online do conselho. O tempo necessário para que se considere a presença desses conselheiros. Então, eu já fiz alguma referência disso lá nos informes, eu passo para a Camila, para que ela faça um relatório a respeito, as conclusões que ela teve, o parecer que ela fez, para que a gente possa colocar em votação e ter essa norma aqui para ser cumprida nas nossas reuniões. Camila. Boa noite a todos. Bom, como o doutor Fernando mencionou lá no início, né, tem muito conselheiro que está faltando das reuniões sem justificativa. Alguns conselheiros, eles estão entrando, ficando poucos minutos e logo em seguida também já se ausentando. E como todas as nossas reuniões, elas são gravadas, e a gente tem um sistema hoje que permite o monitoramento da quantidade do tempo, né, que cada conselheiro permanece online. Nós fixamos um tempo mínimo de permanência, que é 75% do tempo total da reunião. Então, aí vamos fazer um exemplo: se a reunião tiver duração de 1 hora, é necessário que o conselheiro permaneça por pelo menos 45 minutos, né? Então, se ele se ausentar antes do tempo mínimo e não justificar, infelizmente vai ser considerado falta, tá? Tá, bom. Alguém tem alguma colocação a fazer? Quer fazer algum comentário, alguma sugestão? Bom, é a hora dos conselheiros se manifestarem, porque esse é um assunto que diz respeito diretamente a todos nós, não é? Eu sei... Eu gostaria de falar alguma coisa. Pois não, tem a palavra. Eu acho assim, então tem pelo menos, assim, já que tem um tempo para a gente poder permanecer na reunião, então pelo menos tem um tempo para a gente poder entrar, porque muitas das vezes o que acontece, muitas vezes o meu caso é problema com a internet. Não é muitas das vezes eu que quero sair. O problema é que cai a conexão da internet e a gente não consegue voltar. Pelo menos é o meu caso e de alguns que eu já vi. Então tem que também ter essa abertura desse ponto também, porque a gente sabe que muitas das vezes a internet aqui na cidade tem pessoas que moram em chácara, tem pessoas
assim, que a internet não pega bem e cai a conexão, e depois não tem como justificar e não tem como consegue voltar. Eu muitas das vezes caiu a minha conexão e eu não consegui voltar. Ô, Roberto, nesse caso, a gente pede o seguinte, a gente sabe que isso pode acontecer, né? Internet, computador são aparelhos eletrônicos, podem ter intercorrências. Então, assim, quando acontecer isso, justifica. Vocês têm 24 horas para justificar após a reunião ser finalizada, tá? Então, é só justificar, não tem problema nenhum. Ah, então tá bom. Ivadir, parece que você levantou a mãozinha aí. Cadê o Ivadir? Vamos lá. Alô? Pois não. A minha pergunta era... Era nesse sentido. Pode justificar, caso você não consiga entrar, você pode justificar em 24 horas, né? Porque a última reunião caiu energia aqui na minha casa e não voltou, só voltou depois que tinha acabado a reunião. Aí fica difícil, como é que eu entro se não... Não, pode justificar, viu, Ivadir? Não tem problema, tem 24 horas para justificar. É importante que faça a justificativa, para que não fique com falta. Tá bom. Obrigado, Camila. Bom, gente, pode falar, Camila. Não, então, só completando, dizer o seguinte, como a Camila colocou, tem justificativas. Mesmo as presenciais, tem a justificativa. Você não compareceu, você tem até o dia seguinte para justificar a sua ausência. Mas chamar a atenção o seguinte, que são 3 consecutivas e 5 alternadas com justificativa, tá? Então, nós temos aqui a equipe de TI que pode orientar os senhores, buscar alternativas para que todos possam participar. Eu sei que muita gente não tem afinidade com esse sistema. Infelizmente, nós vamos ter que fazer isso por mais algum tempo. Por imposição sanitária, nós não podemos fazer reuniões presenciais ainda, mas o Conselho, através da nossa equipe técnica, os nossos funcionários, a nossa secretária executiva, a nossa assessoria jurídica, está aqui à disposição dos senhores para minimizar essas questões que a gente sabe que existem, não é? Eu tenho minhas dificuldades em fazer as coisas online também, só que a gente vai se familiarizando, não é? Na medida em que nós vamos tentando, vamos insistindo, a gente se familiariza. Porque, olha, eu tenho certeza que os senhores vão encontrar outras situações na vida de cada um, onde é imposição. Não adianta, eu sou de geração passada, eu não tenho afinidade com isso também, mas estou tendo que me virar. Todos nós estamos. E se a gente olha um pouquinho para trás, a gente já observa que nós estamos caminhando devagar, um mais devagar que o outro, mas nós estamos nos familiarizando com isso. É uma imposição dos novos tempos, como eu já disse, tá? Bom, então, eu quero colocar em votação, porque tem que haver anuência do plenário em relação a esses 75%. Dizer, já vai estar colocado, explícito, que o conselheiro que tiver problema, ele pode justificar a sua ausência, os problemas, a partir dos problemas que ele teve, colocá-los aqui, que ele não será penalizado. Mas que cada um procure resolver, não é só, eu digo isso porque não é só pelo conselho, mas que cada um procure se apetrechar aí da necessidade dos instrumentos necessários à participação. Bom, eu coloco em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Alguém se manifesta? Não, então considero aprovado esse item de pauta. O próximo é a apresentação das propostas das conferências municipais de saúde realizadas em 2018 e 2019 e das propostas elencadas pela Comissão de Saúde Mental, que serão encaminhadas à Secretaria Municipal para serem inseridas no Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Eu vou pedir para a Vanessa fazer esse relatório, apresentar esse assunto. Boa noite a todos. Pensando então agora, né, nós estamos no período de formulação do plano plurianual pelo município, só fazendo um relato que
as conferências de saúde são os espaços, né, onde os usuários discutem, fazem análise da situação de saúde e discutem as propostas para serem inseridas nesse plano, conforme a deliberação do plenário na reunião anterior, ficou decidido que, por conta do período, né, que estamos vivendo da pandemia, não faríamos uma nova conferência, até pelas dificuldades técnicas e também por já termos 2 conferências anteriores com propostas que ainda não foram contempladas e que o Conselho, então, encaminharia à Secretaria de Saúde essas propostas. Concomitante a isso, também foi deliberada na reunião de março que a Comissão de Saúde Mental, visto, né, a todo o contexto da pandemia e as implicações aí dentro da saúde mental, também faria algumas propostas, né, para que seria aprovada pelo plenário para inserção nesse plano. E nós temos até o dia 20, né, para encaminhar para a Secretaria Municipal de Saúde. Nós inserimos, então, na pauta para que todos os conselheiros conhecessem quais são essas propostas, né, da conferência de 2018 e 2019, considerando que muitos de vocês talvez não participaram da conferência naquela ocasião. Pode passar, Fer. Só fazendo uma contextualização, então o plano plurianual, ele norteia a definição do PAS, das ações e serviços de saúde prestados pelo, né, assim como a gestão do SUS. Eles são os resultados a serem buscados no período de 4 anos, que são expressos em diretrizes, metas e objetivos. Eles sempre refletem as necessidades e as peculiaridades e contempla toda a área de atuação, né, de atenção à saúde, de maneira a garantir a integralidade dessa ação. Para a elaboração do plano, então, é feita uma análise da situação, é feita a definição dos objetivos, diretrizes e metas para o período de 4 anos, e ele contempla as condições de saúde da população, os determinantes e condicionantes de saúde e também a gestão em saúde. Começando, então, pelas propostas aprovadas na plenária final da 11ª Conferência Municipal de Saúde, que ocorreu em 2018, ela foi dividida em 3 eixos. O primeiro eixo era condições de trabalho. A primeira proposta foi adequar a estrutura física, transporte e número de profissionais para a expansão das equipes de saúde da família, adequar o número de funcionários em todas as unidades de saúde, conforme o dimensionamento de órgãos competentes, adequar espaço físico, melhorando a ambiência nas unidades de saúde, ruído, calor excessivo, entre outros, garantir equipamentos e insumos para assistência adequada, garantir condições físicas, ergonômicas e organizacionais de trabalho, realização de concurso público para adequação de RH, fortalecer a educação continuada para todos os trabalhadores da rede, melhorando o acolhimento e humanização, ampliar as equipes de NASF, seguindo o que é preconizado pela portaria do Ministério da Saúde. Próximo. Implantar o plano de cargos e carreiras e salários, ampliar o número de equipamentos de informática, incluindo sistemas operacionais para viabilizar a alimentação dos sistemas de informação, implantar porteiros ou recepcionistas e garantir a iluminação adequada nas áreas externas de todas as unidades de saúde, criar mecanismos para multar munícipes que não realizam as adequações necessárias em situações de risco para vetores, garantir motoristas e viaturas em condições adequadas para todas as unidades de saúde, considerando a extensão do território, criar mecanismos de comunicação eficientes com toda a rede de saúde municipal, adequar o número de agentes comunitários de saúde de acordo com a necessidade de cada território e de agentes de endemias para execução de suas funções específicas de controle de vetores, ampliar e capacitar as equipes de manutenção para maior agilidade nas respostas às demandas das unidades de saúde, implantar sistema de comunicação e outras estratégias para a diminuição do absenteísmo do usuário, utilizando as tecnologias disponíveis, garantir a substituição de equipamentos velhos e obsoletos com planejamento a curto e médio prazo, implantar programa de qualidade de vida para os funcionários da saúde, garantir viaturas de remoção e recursos humanos para atender a demanda existente, implantar a carga horária de 36 horas semanais para todos os trabalhadores de serviços 24 horas. Em relação às propostas do eixo 2, que seria saúde como direito, temos melhorar a eficiência do SUS com ampliação do acesso e oferta de consultas, exames e cirurgias, fortalecer a política de combate ao uso de álcool e drogas com foco na prevenção, promoção e integração com outros setores, ampliando a saúde na escola, os centros de convivência, os programas de extensão e projetos para melhor conscientização da população, ampliar a cobertura de atenção básica,
Adequar a estrutura física das unidades para prestar melhor atendimento à população, visando a acessibilidade, mobilidade e segurança das unidades de acordo com a necessidade. Construir o Hospital Público Municipal, a fim de ampliar o número de leitos hospitalares. Essa proposta, né, a construção do hospital, já está acontecendo, então ela será encaminhada, mas já sabemos que já está em andamento. Essa aí é uma proposta, já uma solicitação, um produto de muitas conferências aqui, né, do Conselho Municipal de Saúde, ela se repete. Melhorar o acolhimento, a humanização e atendimento a todos os usuários dos serviços de saúde. Ampliar a rede de atenção psicossocial e implantar serviços específicos, como CAPS, 3, infanto, juvenil e adulto. Ampliar e divulgar a oferta de práticas integrativas e complementares às unidades básicas de saúde. Divulgação e fortalecimento das ações executadas pelos agentes de saúde. Divulgação dos ônibus de saúde com antecedência, utilizando carro de som. Habilitar mais equipamentos de promoção à saúde, as academias de saúde. Intensificar as ações de prevenção e promoção à saúde nas escolas. Garantir a REMUME, né? E ações que fortaleçam o uso racional de medicamentos. Criar e ampliar ações de prevenção e promoção à saúde das populações negligenciadas e vulneráveis, que seria a população em situação de rua, profissionais do sexo, indígenas, população LGBT, imigrantes e refugiados. E, para finalizar, então, dessa conferência de 2018, o eixo controle social e gestão participativa, que seria ampliar o envolvimento da população, o controle social, mediante a flexibilização de horário das reuniões dos conselhos locais de saúde, fortalecer a intersetorialidade do trabalho em rede, com o envolvimento da comunidade, parceria, ensino, saúde e serviço, capacitar e qualificar os conselheiros de saúde, tanto os locais como os municipais, para uma melhor atuação junto ao SUS, identificando os problemas, necessidades do território e propondo soluções. Estimular a realização de pesquisa de satisfação do usuário através dos conselhos locais de saúde, divulgando os nossos canais de comunicação para elogio, reclamação, sugestão, e falar sobre o uso adequado desse canal. Realizar o trabalho de conscientização da população sobre o uso adequado dos recursos oferecidos, e divulgar em mídias a questão das faltas não justificadas em consultas e exames para otimização do atendimento em rede. Essas são as propostas da conferência de 2018. Vale a pena colocar que quem já acompanha, né, quem está há algum tempo no conselho ou está mesmo participando das ações de Secretaria de Saúde, várias dessas ações, elas se iniciaram e por conta, né, da pandemia, elas não puderam prosseguir ou até serem finalizadas. Então, elas vão novamente aí como sugestão para serem inseridas no plano. A 16ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi realizada em 2019, foi uma conferência que antecedeu a conferência nacional, então nós tivemos que fazer uma etapa municipal, depois foi feita uma etapa estadual e foi uma etapa nacional. Ela tem mais ou menos os mesmos eixos da primeira, mas é importante colocar que as propostas elas se repetem de acordo com a sua necessidade em uma e em outra. Então, em relação à saúde como direito, a proposta do eixo 1 seria adequar a estrutura física das unidades, melhorando a ambiência, acessibilidade, mobilidade, segurança, né, melhorando a assistência à população, além de garantir condições físicas, ergonômicas e organizacionais de trabalho para os trabalhadores do SUS, de acordo com a realidade e necessidade local. Ampliar, intensificar e divulgar as ações de promoção, prevenção à saúde, realizadas na unidade, no território, tais como as ações de atividade física, PICs, alimentação saudável, qualidade de vida, melhorando assim o controle das doenças crônicas, contribuindo para uma longevidade saudável, entre outras ações voltadas para a necessidade local, inclusive populações negligenciadas e vulneráveis. Melhorar a eficiência do SUS, com ampliação do acesso e oferta de consultas, internações e cirurgias, com o compromisso do Estado e da União em cumprir suas atribuições de ações de promoção, prevenção, assistência médica, odontológica, reabilitação, além de estratégias que diminuam o absenteísmo do usuário por meio de sistemas de comunicação, por tecnologias disponíveis, garantir a RENAME e as REMUMES e ampliar e fortalecer o cuidado farmacêutico na rede de atenção, garantindo informações para profissionais e usuários, por meio de ações individuais, coletivas e humanizadas, que promovam o uso racional de medicamentos.
ampliar a cobertura de atenção básica para que as unidades de saúde cumpram um papel estratégico na produção do cuidado como porta de entrada e ordenadora da rede de atenção à saúde, no município e da região, garantindo a tecnologia necessária para a comunicação eficiente das redes de atenção à saúde. Já no segundo eixo, o segundo eixo seria a consolidação do SUS, vem, então, criar e implementar mecanismos de comunicação para divulgar a importância do controle social, por meio dos conselhos de saúde, em todas as suas instâncias, bem como das suas reuniões a serem realizadas em horários flexíveis. Empoderar os conselhos locais de saúde através de dispositivos legais, tornando-os deliberativos no seu respectivo território, de acordo com a política de saúde definida pelo Conselho Municipal, em acordo com a disponibilidade de recursos financeiros e das demandas locais, definidas com a participação dos usuários, trabalhadores e gestores. Fortalecer a intersetorialidade entre os serviços municipais e os órgãos públicos da administração direta e indireta e da comunidade, com a finalidade de articular políticas e ações de interesse para a saúde, cuja execução envolva não somente o âmbito do SUS, mas potencializa também os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis, evitando duplicidade de meios para fins idênticos. Possibilitar a capacitação permanente dos conselheiros municipais locais, empoderando-os para que cumpram suas atribuições com autonomia, imparcialidade, responsabilidade, clareza dos seus direitos e deveres, garantindo que as entidades que representam o usuário não recebam verba pública municipal ou tenham algum grau de dependência da gestão pública. Criar critérios para a composição de profissionais da equipe mínima de saúde, de acordo com as demandas do território, bem como incentivos para a fixação dos profissionais nas equipes. E finalizando, então, essa conferência de 2019, o terceiro eixo falava do financiamento do SUS, garantir o orçamento para a capacitação dos trabalhadores de saúde, do processo de educação continuada e educação permanente, visando a reorganização dos processos de trabalho e acolhimento dos usuários, conforme a Política Nacional de Educação Permanente e a Política Nacional de Humanização. Acompanhar e fiscalizar o orçamento da saúde através dos órgãos de controle social existentes, priorizando os repasses de recursos financeiros nos blocos de financiamento. Implantar mecanismos que garantam a aplicação dos recursos repassados nos blocos de financiamento para a execução de acordo com as políticas pactuadas nos instrumentos de gestão. Garantir o uso dos recursos orçamentários e financeiros da atenção básica nas ações definidas pela Política Nacional e redefinição dos parâmetros da PNAB, com inclusão de incentivos à pesquisa na atenção primária. Prever recursos orçamentários e financeiros para ampliar o número de profissionais das equipes de saúde de acordo com a demanda existente, através da realização de concursos públicos e implementação de um plano de cargos, carreiras e salários. Inserção da assistência odontológica hospitalar em todos os hospitais da rede pública e privada, bem como garantia de repasse de recursos financeiro para serviços especializados de maior complexidade. Finalizamos, então, os 3 eixos da conferência de 2019. Eu vou apresentar agora as propostas da Comissão de Saúde Mental. Só lembrando que nessas conferências houve participação do gestor, do trabalhador e dos usuários, né? Na ocasião foi amplamente divulgada, né? E as conferências e a participação era livre. A partir das discussões, né, dentro dos eixos temáticos, foram elencadas várias propostas, e essas propostas que foram apresentadas aqui foram propostas votadas em plenário e aprovadas para que fossem, né, encaminhadas e inseridas no relatório final das conferências. Em relação às propostas da Comissão de Saúde Mental, elas ficaram divididas em 3 eixos: atenção primária, ao trabalhador e a atenção especializada. Da atenção primária, as propostas seriam garantir cobertura com psicólogos, sendo minimamente 1 por região de saúde, 10 profissionais de 40 horas semanais cada, garantir a reposição das equipes multidisciplinares já existentes e ampliar equipes no território para atendimento das demandas da atenção primária, de maneira que a distribuição da carga horária se dará de acordo com a necessidade do território. Inserção do psiquiatra matriciador nas equipes multidisciplinares da atenção primária à saúde. Garantir estratégias de prevenção e promoção de saúde mental infanto-juvenil na atenção primária. Constituição de uma linha de cuidado específica para infância e adolescência, com ênfase na primeira infância, 0 a 6 anos. Em relação à saúde do trabalhador, seria a formação de um comitê de recursos humanos para enfrentamento de situações emergenciais de crise em saúde.
Instituir um centro de apoio permanente ao trabalhador de saúde, composto pelo SESP, de Recursos Humanos da Secretaria, SEREST e Atendimento Psicossocial, com o objetivo de desenvolver promoção, prevenção e assistência integral à saúde do trabalhador. Em relação à atenção especializada, seria implantar a supervisão sistemática e institucional para os CAPs por modalidade a saber, infantil, álcool, adulto e álcool drogas. Classificação de um CAPs infantil para a modalidade 3. Adequação de recursos humanos, considerando as demandas crescentes de atendimento no centro de atendimento psicossocial, em virtude da pandemia do município, conforme a necessidade do serviço, de maneira a garantir a integralidade da assistência. Qualificar um CAPS adulto para a modalidade 3, implantar um novo CAPS 2 adulto. Implantar uma unidade de acolhimento adulto. Constituição de comissão permanente gestorial de atenção à pessoa com deficiência e seus familiares. Volta lá, Fer. Faltou um. Qualificar um CAPS adulto para a modalidade 3 e implantar um novo CAPS 2 adulto. Implantar uma unidade de acolhimento adulto. E a constituição de comissão permanente gestorial. Não, seria esse mesmo. Volta mais um, Fer. Passa mais um. Achei que tivesse... não, achei que tivesse faltado. Passa mesmo. Não, é isso mesmo, gente, desculpa. Então, eu finalizo aqui a apresentação. Eu não sei se o Dr. Zé Robson quer completar mais alguma coisa. Ele foi o que fez a proposta inicial de ser feita essa discussão na saúde mental. E se ele tem mais alguma coisa a completar a respeito desse tópico. Posso fazer uma fala rápida aqui, doutor? 2 minutos, presidente? Pois não, fique à vontade. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer imensamente a todos que participaram da elaboração dessas diretrizes, a Comissão de Saúde Mental, que trabalhou ativamente nesse processo. Essas diretrizes, elas resultam, na verdade, de amplos debates que nós fizemos a partir daquela fala que eu fiz em abril, quando defendia a inclusão de metas no plano plurianual no âmbito de saúde mental. A partir daquele momento, nós nos reunimos em comissão, nós nos reunimos com atores da saúde mental, do Poder Executivo, os chefes de serviços, e, convergindo pautas, nós acabamos direcionando essa apresentação, aí, essa solicitação, essa sugestão, melhor dizendo, para o nosso plano plurianual, e esperamos muito que a saúde mental faça parte, que ela seja um dos pilares desse plano plurianual. Nós sabemos que as consequências são drásticas da pandemia, grande parte disso vai impactar a saúde mental. Se vocês observarem, na verdade, todas as pautas que ali estão, que foram apresentadas pela Vanessa, elas são guiadas por 3 pautas mães. Uma, dar conta de um serviço que vai precisar receber esse público. Então, a gente tem algumas solicitações de ampliações de serviço. Outra, capacitação dos profissionais, isso se dá através das supervisões, e uma preocupação muito grande também com a própria qualidade da saúde mental dos nossos trabalhadores, o quão foram impactados e terão que ser atendidos e assistidos, que também é uma estratégia para lidar com próximas crises que venham a existir. Então, eu acredito que é um tema urgente, necessário, e está totalmente de acordo com a interpretação que a gente faz da realidade de hoje, do impacto que a pandemia vai deixar na saúde mental. Ela é uma onda que vai se formando de forma mais lenta, não igual à da infecção do próprio vírus, mas que deve permanecer e causar impactos acumulados nos próximos anos. E como eu sempre falo, quando a gente volta a crescer, quando o sol volta a brilhar novamente, nós precisamos, o Estado precisa escolher que investimentos fará, quais são os seus grandes papéis. E eu gosto sempre de usar o termo investimento social de alto impacto, porque eles são, na verdade, grandes colchões, eles protegem o nosso desenvolvimento no médio e longo prazo. Senão a gente fica fazendo voo de galinha eternamente. Cresce PIB 5% no ano, depois desaba 4%, cresce 3%, desaba 2%. Enfim, o que vai sustentar o crescimento? São os investimentos de alto impacto, é o Estado sendo Estado. Eu pego um gancho com a fala do Dr. Valdir, da Santa Casa. Infelizmente, muitas pessoas criticam o nosso SUS, uma grande pérola da nossa Constituição, ele é inclusive subfinanciado. Então, nós temos que pensar num financiamento do SUS efetivo, que atenda todas as áreas, saúde primária, saúde básica, que também socorra os nossos hospitais diante de demandas como essa, porque, volto a dizer, nós temos esse acordo, esse grande pacto social de fazer um sistema de saúde universal. Então, isso tem que ser financiado e isso tem que dar conta de atender as demandas da nossa população.
Nesse sentido, a saúde mental será, sem dúvida nenhuma, uma das grandes demandas dos próximos anos. Já tem sido, nós já estamos vendo alguns números explodindo, né? E por isso que nós levamos todas essas pautas e esperamos que elas estejam no nosso plano plurianual para os próximos 4 anos. E seguiremos os próximos semestres trazendo novas ideias e propostas, acho que essa é uma das finalidades do nosso conselho, né, presidente Fernando, que possam facilitar a operacionalização desses elementos que estão postos aí, ou até acrescentar, emendar alguma coisa nessas pautas, nessas diretrizes. Por fim, mais uma vez, agradeço imensamente ao plenário que recebeu, que acolheu essa ideia, a todos os conselheiros, né? Acredito que estejam de acordo com essa necessidade de incluir a saúde mental e sinalizar isso para os poderes executivo e legislativo, especialmente aqueles da Comissão de Saúde Mental e todos os atores que não mediram esforços, foram convergentes, conseguiram fazer um grande debate e nos proporcionaram formular esse documento. Meu muito obrigado. É isso que eu tenho a dizer, basicamente, agradecer. Tá bom? Obrigado a todos. Alguém quer fazer o... Evadir? Cadê o Evadir? Pois não, Evadir. É só uma história principal aí. Na 16ª conferência, a proposta... Evadir, está muito baixa a sua fala. Procura... Deixa eu aumentar aqui. Está melhorando. Tá. Meu som está baixo, né? Vai, Evadir. Força, agora deu. Não, é só para informar o pessoal. Eu acho que a maioria dos processos aqui não participou da Não dá para te ouvir, Vadir. Alô, tá me ouvindo agora? Agora dá, vamos. Agora deu. Então, na 16ª conferência, a gente tinha propostas para o município, para o estado e para a nacional. A maioria dessas propostas que foram apresentadas aí foram a nível nacional. Serviu para o município também, mas a maioria era algumas, mas a maioria foi votada. As propostas que eram especificamente nacional e estadual Evadir. Aí nós tivemos a conferência municipal, depois nós tivemos a regional, conseguimos aprovar todas essas propostas aí para ir para a estadual. Chegamos lá em Serra Negra, felizmente conseguimos aprovar todas elas, e aí foi para a nacional, para a nacional daquele pessoal, pessoas para participar muito mais lá em Brasília, né? E todas essas propostas estão lá no relatório final da 16ª Conferência Nacional. Então, pessoal, atento, assim que sair o relatório final, todas essas propostas. Tá muito ruim seu áudio. Mas, ô Evadir, eu acho que eu entendi o que você colocou. Eu vou só fazer um comentário e você me corrija se eu estiver errado. Bom, essas propostas que foram levadas para a nossa satisfação lá para Brasília e foram todas aprovadas na Conferência Nacional, elas foram retiradas desse contexto. Porque esse aqui é aquele que vai para o plano plurianual da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, do ano até 2025, tá? Mas eu quero fazer coro com você, Evadir, no sentido de salientar que as nossas propostas, levadas pelos companheiros daqui, lá em Brasília, o Evadir inclusive estava junto, não, eles foram, né? Foram aprovadas todas lá pelo plenário nacional presente e foram aprovadas também nas instâncias estaduais realizadas antes. Então, gente, como já foi dito, nós não realizamos a nossa Conferência Municipal de Saúde esse ano, pelos motivos que foram amplamente discutidos aqui, e foi aprovada a não realização dessa conferência e a utilização das propostas aprovadas nas duas conferências anteriores, a de 18 e 19.
Isso tem todo sentido porque tudo aquilo que foi proposto acabou não sendo realizado por força da pandemia, não é? Então, vocês vendo aí, essas propostas, elas são atuais. Elas continuam sendo reivindicações do sistema de saúde de Rio Preto. Nós acrescentamos aí mais atual, e eu quero cumprimentar o Zé Robson pelo trabalho realizado, que elencaram as necessidades de saúde mental nos próximos anos. Ele tem muita razão quando diz que as demandas vão aumentar muito no pós-pandemia, porque uma dos grandes impactos será efetivamente na saúde mental. Se nós não tivermos um sistema que leve em conta isso, nós vamos enfrentar problemas muito grandes. E a saúde mental, né, Zé Robson, não que ela seja negligenciada, mas ela é subfinanciada, ela é Opa! Acabou nossa força também aqui. Então, essas propostas elaboradas pela Comissão de Saúde Mental, elas têm todo sentido e realmente trazem assuntos que precisam ser abordados nos orçamentos futuros, né? Então, o que eu coloco em votação é, se o plenário está de acordo que nós encaminhemos para a Secretaria Municipal de Saúde como uma proposta substitutiva àquilo que a gente elaboraria numa conferência. O que é isso? Ixi, apareceu deu um rolo aqui. Então, substitutiva àquilo que nós realizaríamos. Tem sentido porque elas continuam atuais, né? E não pudemos realizar, como todos sabem, por todos os motivos que nós sabemos, a conferência desse ano. Então, eu coloco em votação se o plenário... Quem? Aldenes. Foi Aldenes. Fernando, eu prestei atenção bastante nas propostas, mas eu acho que a gente precisava fazer uma revisão dessas propostas. Muito dessas propostas aí, que consta aí, foram realizadas. Eu acho que, por exemplo, nós reformamos e adequamos 21 unidades de saúde. Nós, em todas as 21, colocamos ar-condicionado, que está dentro de uma proposta, que foi a melhoria. Então, eu acho que existem algumas coisas que eu detectei aí que foram feitas, que foram realizadas. Então, eu acho que vale a pena ver o que foi feito, o que deu para fazer, que na realidade nós só conseguimos fazer até começo até 2019, né? Secretário, então, deixa eu justificar. Essas diretrizes aí, nós reformamos muitas unidades, colocamos ar-condicionado em todas elas, refrigeração. Viu, é o seguinte, deixa eu justificar isso aí pelo seguinte, eu concordo, nós concordamos. Acontece que nós aproveitamos propostas que foram apresentadas e aprovadas nas conferências de 18 e 19. E elas são genéricas, entendeu? Lá nós não falamos faz isso, faz aquilo outro. Então, esse conjunto de propostas, como foi feito lá em 18 e 19, é claro que nós vamos encontrar muita coisa que andou. Só que nós pegamos o conjunto de 18, o conjunto de 19. Isso vai ser enviado para a Secretaria como uma oferta de sugestões. Agora, é como, por exemplo, um orçamento, ele é às vezes uma peça de ficção, não é? Isso não é. Nós encaminhamos essas propostas substitutivas a uma conferência que seria realizada agora e que teria, claro, uma atualidade maior. Mas não é, secretário, aqui é genérico. Nós sabemos que muita coisa foi feita, mas que as propostas permaneçam. Quer dizer, a adequação das unidades é um processo permanente, não é? A colocação, por exemplo, ar-condicionado, sempre vai haver a necessidade disso. Então, são pontos colocados para que a Secretaria observe essa necessidade e foram apontados pelo plenário, não é? Não é uma proposta especificamente do Conselho, nada. Essa foi a maneira que nós encontramos diante da impossibilidade de realizarmos a nossa conferência.
É claro que nós não estamos aqui dizendo que não foi realizado nada. Só que é um conjunto de propostas que vão ser levadas. E outra coisa, lá é da competência da secretaria acolher ou não, né? Quer dizer, são propostas, é um conjunto de propostas que são levadas para a inclusão no plano plurianual. São 3 anos, né? Quantos anos plano plurianual? 4 anos. Então, ao longo desses 4 anos, essas propostas elas permanecem como sugestão, né, das conferências municipais de saúde. O ano que vem, vamos ver a próxima conferência, nós adiamos, nós vamos, diante da possibilidade que houver, realizar essa conferência para atualizar todos esses dados que foram apresentados aqui. O que foi de mais atual, né, foi a questão da saúde mental, que foi tirada agora num trabalho do Zé Robson, da Comissão de Saúde Mental. Mas aqui bem oportuno, por sinal, né? Muito oportuno. Muito. Eu até disse na reunião com o Zé Robson que esse trabalho, ele foi assim, ele deve ser pego pelo gestor como uma orientação mesmo, porque ele foi tirado de quem está na lida, né? De quem está lá na ponta, nos grupos de trabalho e tal. Eu achei excelente e já disse para o Zé Robson, a minha preocupação com saúde mental é muito grande. Eu acho que esse daí vai ser a nossa grande meta, né? Que é acolher essas demandas que a gente nem sabe que tamanho vão ser, mas elas serão seguramente de grande monta. Bom, então, o que a gente precisa nesse momento é a aprovação se nós vamos encaminhar isso, né? Que a gente já tinha combinado, encaminhar esse conjunto para a Secretaria de Saúde para alicerçar as propostas da Secretaria na composição do plano plurianual. Bom, se alguém tiver alguma dúvida a mais ou se quiser for favorável, aqueles que forem favoráveis. Entendeu, secretário? Tá? Entendi. Tá. Entendi perfeitamente. Bom, então colocando em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Vamos então passar para o último, último mesmo? Último item da pauta, que é a eleição de 2 conselheiros representantes dos usuários, 1 representante dos trabalhadores e 1 representante do gestor ou prestador para compor a comissão temporária de avaliação dos instrumentos de planejamento. Esses instrumentos são o CISPACT, o RAG, Plano Plurianual e o Plano Anual. Esses documentos devem vir para o Conselho e eles precisam de uma avaliação muito detalhada, muito atenta. Então, nós queremos ter uma comissão para receber e fazer a análise desses documentos de uma forma mais detalhada. E depois, isso daí ser levado para o plenário para votação. Então, eu preciso de 2 conselheiros representantes dos usuários. Quem se... Dona Neuza? Dona Neuza topa. A Denise, cadê a Denise aqui? Parece que já tinha. Denise está aí? Denise saiu? Bom, quem, representante dos usuários, se dispõe? Vanessa, fala aí quem. A Juliana estava na reunião, Roberta, a Denise saiu, né? O Otávio, o Ailton. Vai eu, Fernando. Não, já te pus. Ele já me pôs. Vai, gente, então, senão eu indico. Indica aí, Vanessa. Se não tiver ninguém, eu aceito. Quem? Cadê? Também. Quem? Roberto. Roberto, opa, feito. Roberto, dos trabalhadores. Zé Robson, você precisa de você lá. Cadê? Feito, Zé Robson. Gestor. Quem? Secretário, quem que você vai pôr aí? A Gisele ou a Carol? Você que manda. Quem? Quem aí? Você paga hora extra.
Você está sem som. Bom, como eu vou apanhar de qualquer jeito, vai ser a Gisele. Quem vai apanhar é você. Então tá bom, gente. Então, ó, ficaram Dona Neuza e o Roberto, o Zé Robson e a Gisele. Então, essa comissão vai cuidar da avaliação desses documentos que eu relacionei, que são instrumentos de gestão, instrumentos de planejamento da Secretaria. Bom, então, eu acho que nós já cumprimos toda a pauta. Eu acho que nós tivemos uma reunião muito proveitosa, não é? Aqui eu quero pedir um pouquinho mais de paciência para aqueles conselheiros que sempre nos pedem reuniões presenciais. A hora que as regras sanitárias permitirem, nós realmente vamos estar de volta aqui, certo? Mas, por enquanto, vamos nos esforçar, né, no sentido de que essas reuniões virtuais elas sejam proveitosas, como eu acredito que foi a de hoje. Então, eu agradeço a participação de todos os senhores e dou por encerrada essa reunião.